Olá pessoal, vamos dar sequência a mais uma videoaula, ainda falando de aplicações de volumetria, só que hoje nós vamos falar sobre poder de neutralização de calcários. É um parâmetro muito importante para a decisão de calagem, que seria a correção do pH dos solos. Bom, mas para a gente falar do poder de neutralização, chamado PN, a gente precisa revisar alguns conceitos fundamentais. Primeiramente, por que calagem é um assunto muito importante para o cultivo no Brasil? Porque nós temos solos tropicais, que é uma região que chove muito, tem uma incidência pluviométrica bastante elevada, então ela traz aí solos com características bem peculiares. Num período geológico muito antigo, aqui representado pelo dinossauro, os nossos solos recém-formados, os minerais presentes neles, continham todos os elementos químicos, tanto as bases como os elementos, os óxidos metálicos mais estáveis, como alumínio, ferro, manganês, todos eles com estados de oxidação mais elevados. Os monovalentes e divalentes também estavam presentes nesse período. Só que a gente sabe também que a solubilidade dos compostos monovalentes e divalentes é muito maior do que os compostos trivalentes, tetravalentes de modo geral. Então, o que acontece quando a gente tem compostos com solubilidade elevada? Principalmente em regiões de solos tropicais ou regiões que chove muito. Milhares de anos com incidência de água sobre essa superfície solubilizou os elementos mais solúveis, nos mono e divalentes, e levaram isso embora para os oceanos. Então, o nosso solo, aquelas rochas que continham todos os elementos, tanto os mais estáveis como os mais solúveis, acabaram ficando sem essa fração solúvel, restando simplesmente uma estrutura, os componentes mais insolúveis ou os mais estáveis em si. Por característica, a grande maioria dos solos brasileiros tem uma composição mineralógica onde ele é muito rico em óxido de ferro e óxido de alumínio. E o óxido de ferro e o óxido de alumínio tem uma característica reacional em que ele sofre, o pouco do ferro e do alumínio que solubiliza, ele sofre uma reação chamada hidrólise. E essa hidrólise, quando o alumínio reage com a água, produz o hidróxido de alumínio, só que por consequência ele produz aqui os íons H+. Em regiões tropicais, não só no Brasil, mas todos os locais que a gente tem uma incidência de água, de chuvas muito elevadas, esse fenômeno acontece. Isso traz por consequência que os nossos solos, a grande maioria, têm pHs menores do que 7. Podendo em algumas regiões chegar até pH 4 e pouquinho. A gente sabe que as plantas não se desenvolvem, a grande maioria das culturas não se desenvolvem muito bem em pHs muito ácidos. Segundo os trabalhos do professor Malavolta, onde ele estudou qual o pH ideal e as faixas de disponibilidade máxima dos nutrientes, a gente vê claramente que a maior oferta de nutrientes vai ser dada entre o pH 6 e pH 7, com o máximo aí em torno de 6,5, 6 e pouquinho. Então, a gente tem que oferecer o máximo de nutrientes possível para as plantas, fazendo com que o solo seja adequado. Só que, normalmente, quando a gente tem um solo que nunca foi cultivado, ele naturalmente ele vai ser ácido, então os pHs desses solos vão estar em uma faixa em que a oferta dos nutrientes muitas vezes elas não vão ser adequadas para o bom desempenho da planta. Então a gente necessita corrigir esse pH, elevando ele para as faixas entre 6 e 7, que seriam as faixas adequadas. Bom, mas como que a gente faz para corrigir? É aí que entra, então, as reações de ácido-base. Eu tenho que neutralizar aquele H+, que está presente no solo. E como que eu faço isso? Coloco uma base. Poderia colocar lá um hidróxido de um elemento qualquer, só que o custo disso é proibitivo. Um hidróxido de potássio, por exemplo, que vai fornecer um nutriente potássio para o meio. Só que eu
posso fazer isso, coloco ele vai neutralizar o H+, e vai fornecer potássio ainda. Mas o preço desse hidróxido é muito elevado, então é inviável fazer esse tipo de coisa. Então, qual é a alternativa mais viável economicamente dentro desse processo? É utilizar o calcário, o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é uma base, é um mineral, uma rocha que é facilmente encontrada no Brasil. Basta triturar esse mineral, essa rocha, para uma granulometria adequada, e o material já está pronto para o uso, para fazer essa neutralização. Então, em termos de custos, não existe material alcalinizante, uma base mais barata que o calcário para fazer essa aplicação. As rochas calcárias elas podem ser encontradas tanto na forma de carbonato de cálcio, né, que são chamados calcários calcíticos, como também uma mistura entre carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, os chamados carbonatos dolomíticos. A única diferença aqui é que a gente substitui o cálcio pelo magnésio, né? Então ele fornece também magnésio como nutriente. Esse carbonato gerado a partir desse calcário, dessa rocha calcária, ele reage com o H+, através de um processo de neutralização, produzindo então o ácido carbônico que se decompõe depois em CO2. Cada mol de carbonato adicionado neutraliza 2 mols de H+ em si. Só que a gente vai fazer a neutralização, é fácil de entender, né? Mas a gente precisa ter um outro parâmetro. Quanto que eu tenho que colocar de calcário para elevar o meu pH para uma situação ideal de cultivo? Essa é uma pergunta importante da gente fazer. Eu tenho que saber quanto de base eu tenho que colocar ali para não passar também. Se eu colocar muito calcário, o pH pode ficar superior àquela faixa de interesse e, em vez de melhorar, eu prejudicar o meu cultivo. Para isso, a forma de quantificar a quantidade de calcário, existe várias metodologias. O que eu vou mostrar para vocês é uma metodologia chamada neutralização por soma de bases, né? A necessidade de calagem por soma de bases. O que seria isso? A gente vai ter que entender alguns conceitos básicos, alguns conceitos relativos ao solo e alguns conceitos relativos ao calcário, para depois responder a quantidade necessária de calcário que vai ser aplicada. O primeiro conceito a gente já discutiu, é a CTC, que é a capacidade de troca catiônica. O segundo é a soma de bases, que está relacionada aqui à CTC. E um parâmetro chamado saturação por bases, ou nada mais é que a porcentagem da CTC que está sendo ocupado por essas bases. Vou ter que também olhar para o meu calcário um parâmetro chamado poder relativo de neutralização total, ou chamado PRNT, que nada mais é do que um parâmetro que vai mostrar para nós qual é a capacidade desse calcário que eu estou utilizando em neutralizar, né, os ácidos do solo. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que calcário é uma rocha, é um mineral. E nem todo ele é carbonato de cálcio, né? Ele tem outras coisas também. Vai ter areia, vai ter silt, quartzo e vários outros componentes em si. Então, ele não é 100% carbonato de cálcio. Então, esse poder relativo de neutralização, ele vai trazer esses parâmetros não só de pureza, mas também da característica dessa base que a gente está avaliando, né? Então, por exemplo, eu posso ter eficiências de neutralizações diferentes quando estou falando do carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, né? Para a gente determinar esse PRNT, a gente vai ter que fazer uma análise química que é chamado poder de neutralização, ou PM. Esse é o nosso foco da nossa aula prática, do nosso procedimento volumétrico que a gente vai fazer, que nada mais é do que também um procedimento do tipo ácido-base, onde a gente vai avaliar a capacidade de um calcário em neutralizar uma solução ácida. A gente tem que olhar também
a reatividade do calcário, que nada mais é do que um parâmetro de tamanho de partícula. A neutralização dos calcários ela está ligada diretamente ao tamanho que está esse grânulo. Imagine se você tem um calcário bem pulverizado, esse vai reagir quase que imediatamente com os ácidos. Agora, se você tem uma pedra de tamanho relativamente grande, vai neutralizando o ácido a partir do momento em que essa pedra vai sendo consumida. Ela não está reativa de forma instantânea, imediata, né? Então, o tamanho das partículas é importante também dentro desse processo todo. Então, para a gente chegar ali na necessidade de calagem, vamos falar um pouquinho sobre os processos que a gente tem, né? Vamos começar a falar sobre capacidade de troca catiônica. Bom, lembrando que quando a gente estava falando da capacidade de troca catiônica, a gente está falando de uma propriedade que o solo tem, que é a capacidade, esse material, tem de reter cátions, tá? Então, vamos imaginar que esse desenho aqui no centro da tela é uma partícula de solo, e sobre essa partícula de solo, a gente vai ter aí sítios de adsorção, ou seriam zonas em que a gente tem cargas negativas, né? Imaginando que eu tenho nessas arestas aí várias moléculas, né, que tem na sua distribuição de cargas um desbalanço, e esse desbalanço torna ela negativa, certo? Cada uma dessas cargas negativas ela vai atrair cargas positivas através de um processo de eletromagnético, né? Positivos com negativos em si. Só que aqui a gente tem que olhar um fenômeno que é a relação de cargas, né? Então, por exemplo, um sítio negativo, né, ele vai atrair um cátion que seja monovalente, como o hidrogênio e como o potássio. Íons divalentes, como o cálcio, tem duas cargas positivas, ocupariam duas cargas negativas desse solo. Trivalentes, como o alumínio, ocupariam 3 cargas desse solo. Essa distribuição de cargas em si é aquele exemplo que eu dei em sala de aula, que fazendo uma analogia com as vagas de estacionamento. Então, vamos imaginar que eu não sei quantas vagas de estacionamento eu tenho nesse meu solo, né? As vagas de estacionamento seriam os pauzinhos brancos aqui, mas eu sei quanto eu tenho dos elementos químicos. Eu sei que esse estacionamento está completamente ocupado, e eu sei que a quantidade desses elementos químicos que eu tenho presentes. Então, eu fiz uma analogia com vaga de estacionamento, onde os elementos monovalentes, como H+, e o potássio, seria um carro pequeno, onde cada carro ocupa uma vaga. Os divalentes seriam lá uma van, por exemplo, um carro maior, onde, devido ao tamanho dele, ele vai ocupar 2 vagas. E o alumínio, por exemplo, um trivalente, seria um caminhão, ou quando ele vai estacionar, ele ocupa 3 vagas. Então, eu sei que meu estacionamento está totalmente ocupado. Se eu sei quantos carros entraram e qual o tipo de carros dele, eu posso determinar o número de vagas total que eu tenho. Então, como que na prática a gente faz? Como no laboratório a gente faz? Eu pego esse meu solo, né, natural, adiciono a esse meu solo um agente extrator em concentração muito elevada, por exemplo, H+, é um ácido, uma solução ácida. Eu troco todos esses meus elementos químicos aqui, eu tiro o cálcio, coloco o hidrogênio no lugar, tiro o alumínio, coloco o hidrogênio no lugar, vou substituindo todos esses sítios até ocupar todos eles com íons H+, né? Faço a determinação química desses elementos, né? Eu deixo só esses elementos, faço a análise química deles, né? E determino quanto tem de cada um. Então, lá, eu dei um exemplo parecido no quadro e discutimos também na reunião de hoje, onde eu tenho, então, alumínio lá, por exemplo, 15 mg por decímetro cúbico, hidrogênio 4, magnésio 20, cálcio 40, 10 mg. Fazendo o cálculo do mol carga, lembrando que a gente faz o cálculo do mol carga porque eu pego aquele meu carro grandão, que era o alumínio, por exemplo, né, o caminhão, e divido
ele por 3, para poder saber quantas vagas ele está ocupando. Então, essa massa aqui que eu estou utilizando, nada mais é do que a massa atômica dividida pela carga, que nesse caso é 3. Mesma coisa o magnésio é 24 a massa atômica, dividir por 2, então dá 12. O cálcio é 40, dividir por 2 dá 20. Né? Então, quando eu pego essa minha massa, determinado por um método analítico qualquer, e divido ele pela massa relativa ao mol carga, eu determino quantos mols eu tenho. Como isso tudo aqui está em miligrama, a unidade sai em milimol cargas. A CTC nada mais é do que a somatória de todos esses elementos. Né? Então, determinei o alumínio, cálcio, magnésio, potássio. O hidrogênio eu faço por uma outra metodologia, mas eu somo tudo isso aqui. E essa somatória, né, que seriam todos os elementos que estão ocupando aqueles sítios, é o que me fornece o parâmetro chamado CTC. Esse CTC nada mais é que o total de vagas que eu tenho. Né? É o quanto que está sendo ocupado desse total. Dentro da análise química de solos, normalmente esses parâmetros, esses 5 elementos aqui, que são os majoritários que a gente está falando no solo, eles são separados em 2 grupos. Né? O hidrogênio e o alumínio, que são elementos, vamos colocar assim, maléficos, né? Quanto mais H, mais ácido vai ser o solo, então é ruim. Quanto mais alumínios eu tiver, mais ácido também vai ser o solo por causa daquela hidrólise. Então, eu estou olhando para o H mais alumínio como algo ruim dentro desse meu sistema. E cálcio, magnésio e potássio, que são chamados as bases. Então, SB nada mais é do que a soma das bases. Seriam os mocinhos, seriam os caras legais desse processo todo. Né? Então, percebe que a somatória de tudo, tanto do ruim como do bom, fornece para nós a CTC, mas eu tenho aqui um parâmetro que separa em 2 classes, o H+, mais alumínio e a soma de bases. Essa classificação ela é importante para definir o que a gente chama de V%, ou nada mais é qual é a porcentagem da CTC que está sendo ocupada pelas bases. Né? Então, percebe que aqui nada mais é que uma regrinha de 3. Né? 9,6 é tudo que eu tenho, meu 100%. A soma de bases, que seria a somatória desses caras aqui, ocupa quantos por cento desse meu total. Então, essa formulazinha aqui nada mais é do que a representação dessa porcentagem da CTC ocupada pela soma de bases. Nesse caso, a nossa porcentagem da CTC ocupada pelas bases é de 40,9%. O ideal para o cultivo agrícola, né, em que a gente tem normalmente lá um pH na ordem de 6,5, né, 7, é que fique em torno de 60% a 70% da CTC, a ocupação de 60% a 70% da CTC. No nosso solo, no nosso exemplo aqui, o V% está na ordem de 40%, né? 41%. Então, ele está abaixo do ideal. Então, eu preciso elevar as minhas bases para atingir esse patamar de 60% a 70%. Eu preciso chegar até o mínimo ali, que é o ideal para o cultivo. Né? Nesse caso, vamos tomar como exemplo 60%. Tá? O que seria, então, o cálculo dessa necessidade de calagem, ou a quantidade de calcário que eu preciso colocar? Essa quantidade ela é sempre dada em tonelada por hectare. Né? Nada mais é do que essa relação. CTC, a capacidade de troca catiônica, V2, que é o quanto eu quero chegar, menos o V1, que é o quanto eu estou. Então, V2 é 60, V1 é 40, que é a quantidade necessária para o total. O F é um fator aqui de qual é a camada que eu quero neutralizar. Se é de 0 a 20 centímetros ou apenas uma aplicação superficial, de 0 a 40, 0 a 60.
Isso é importante porque eu vou ter que colocar mais calcário se eu quiser camadas mais profundas, né? Então o fator F aqui está considerando esse fator. E 10 dividido, tudo isso dividido por 10 PRNT, que é aquela propriedade do calcário que eu falei. Bom, os anteriores aqui eu já falei todos, né? A CTC, os V%, né? A gente já sabe. Vamos falar um pouquinho mais sobre o PRNT, que é o poder relativo de neutralização total. O que seria isso? Nada mais é do que uma relação entre o poder de neutralização vezes a reatividade dividido por 100. É uma relação percentual. PN é o poder de neutralização, RE é a reatividade. Vamos ver o que seria a reatividade. Reatividade nada mais é do que um parâmetro granulométrico, onde a gente vai ter aqui partículas que passam pelas peneiras de 2 milímetros, partículas que passam de 0,84 e 0,3 milímetros. Né? Por que eu avalio dessa forma? Porque pedras muito grandes, pedras com um tamanho maior do que 2 milímetros, eles não vão reagir no solo. Vai demorar muito tempo para ele poder neutralizar o H+ que está presente no solo. Ele não tem mobilidade, ele não vai conseguir neutralizar de forma eficiente aquele H+. Já partículas bem fininhas já vai neutralizar praticamente de imediato. Só que a aplicação de calcário ela é interessante que eu tenho uma distribuição granulométrica, que eu tenho partículas desde das pequenas até as grandes para durar bastante tempo. Se eu colocasse somente partículas pequenas, essa reatividade seria muito rápida, eu chegaria ao pH de forma bastante acelerada, só que também a duração desse efeito seria curto. Então, praticamente todo ano eu teria que aplicar. Quando eu coloco partículas de tamanho um pouco maior, distribuídas dentro de uma fração, ela vai também ser distribuída no tempo, ao longo aí de até 36 meses no total. Então, a reatividade nada mais é do que um cálculo em que eu multiplico, através desses fatores, né, 0, 20, 60 e 100, a quantidade retida nas peneiras de 2, 0,84 e 30 milímetros que a gente tem aqui. Para o cálculo do PRNT, o segundo parâmetro era o PN, o poder de neutralização. Como que a gente faz para calcular o poder de neutralização? Isso aqui é um parâmetro experimental. A gente precisa fazer uma análise química dela. Como que a gente faz? Eu coloco em um becker 1 grama, peso 1 grama exatamente da amostra de calcário e adiciono exatamente 50 ml de uma solução de ácido clorídrico padronizado. Aqui o ácido eu tenho que saber exatamente qual é a concentração de H+ que eu tenho nele. Aqui no nosso exemplo, 0,5 mol por litro. Submeto esse conjunto, né? Coloco um vidro de relógio sobre o becker para evitar uma evaporação muito grande e fervo ele por 5 minutos. Lembra desse procedimento em que a gente conta 5 minutos de fervura? Nesse tempo, o ácido e o calcário vão reagir. Então, todo o calcário vai neutralizar o ácido presente. Só que nessa quantidade de calcário, esse 1 grama que eu estou colocando e esse volume de ácido, eu tenho mais ácido do que eu tenho de calcário. Então, o calcário vai neutralizar parcialmente o ácido, só que vai sobrar ácido ao fim. E esse ácido que sobra ao fim, eu vou fazer uma titulação do tipo ácido base. Eu vou colocar na minha bureta a solução de NaOH e eu vou titular aqui a minha solução ácida, nesse exemplo, 50 ml desse volume total, e eu vou titular utilizando o fenolftalina como indicador. Então, nos exemplos anteriores, eu já tinha mostrado isso, com uma solução padronizada de hidróxido de sódio, eu determino a quantidade de H+ que eu tenho presente aqui. E a partir, então, do volume gasto nessa titulação, eu posso calcular o PN através dessa fórmula aqui que está exemplificada, né? Esse procedimento é o procedimento oficial do Ministério da Agricultura, do MAPA, né? Onde M1 é a concentração do ácido que eu coloquei aqui, que é esse ácido padronizado. VB é o volume de hidróxido de sódio gasto na titulação.
M2 é a concentração desse hidróxido de sódio, né, a concentração padronizada do NaOH, e G é a massa exata do material que eu coloquei. Então, a partir dessa fórmula, eu consigo determinar o poder de neutralização, o valor do PN dessa minha amostra. Então, fazendo todos esses cálculos, a gente chega no valor do PRNT, eu substituo naquela fórmula e determino o valor do PRNT. Então, vamos exemplificar aqui, pegar como exemplo alguns parâmetros, né, onde a gente tinha essas concentrações de bases e de hidrogênio e alumínio. O valor da CTC fornecida deu 9,6, o V% deu 40,9 e o pretendido que a gente quer é de 60%. E eu vou comprar um calcário que tem PRNT de 90%. O que seria isso? É a capacidade daquele daquele calcário em neutralizar o sólido. É 90% por quê? O 100%, nosso referencial, é o carbonato de cálcio puro. Então, esse calcário que eu estou utilizando, que eu comprei em si, ele equivale a uma neutralização de 90% do meu calcário puro, né? Então, o referencial é o carbonato de cálcio puro e esse calcário que eu estou utilizando, ele é 90% desse calcário, tá? Então, com esses parâmetros agora, eu posso calcular, né, a minha necessidade de calcário. Então, CTC 9,6, V2 é 60, V1 é 40,9, o F, nesse caso aqui, ó, para profundidade de até 20 centímetros, o fator é 1, se fosse 30, 1,5, se fosse 40, 2, né? Nesse caso aqui, estamos exemplificando com 1 o fator. O valor do PRNT é 90, então o cálculo que a gente faz representa para nós que eu vou precisar colocar 0,2 toneladas por hectare, né? Eu ter colocado 200 kg de calcário por hectare. Uma quantidade pequena aqui para o nosso exemplo, né? O solo tem uma CTC muito baixa. Tá? Então, o objetivo aqui não é ensinar essas aplicações, mas sim falar da aplicação da titulação, da volumetria de neutralização para a aplicação do cálculo do calcário em si. Certo? Então fica assim, pessoal. Um triplo fraterno abraço. Tchau, tchau.
Então, pessoal, agora vocês viram como é feito na prática, vamos aos cálculos. Primeiro, vamos calcular a concentração do ácido que a gente colocou no início, né? Como a gente fez o branco analítico, que contém só o ácido clorídrico, né? Só o volume de 50 ml do ácido clorídrico, a gente ferveu, colocou num balão de 250 ml, aqui o volume do balão é um pouquinho diferente, transferi 50 ml desse volume do balão para o Erlenmeyer e fiz a titulação. Quando eu titulei com uma solução de hidróxido de sódio 0,0985, né, essa solução aqui é aquela que a gente fez a padronização no vídeo anterior, eu gastei 45 mililitros dela. Então, se eu tenho uma relação 0,0985 em 1 litro, em 45 eu tenho isso, 0,004 mols de H+. Ou seja, eu tenho isso aqui de mol de H+ no Erlenmeyer. Todos os mols de H+ que estão aqui vieram desse volume da líquida, de 50 ml. Só que eu quero saber quanto que tem aqui, ó, no total. Então, eu faço uma regra de 3 simples. Se eu tenho 0,044 em 50, em 250 eu tenho 0,0222, né, mols de H+. Por que eu preciso achar o número de mols em 250? Porque eu sei que aqui nos 250 eu tenho 50 ml na minha solução, do meu ácido. Então, eu faço agora, né, já sei o número de mols, agora já sei o número de volume e eu faço uma relação mols por volume que me dá a concentração de H+ do ácido. Então, a concentração inicial do meu ácido é 0,443 mols por litro, né? E essa é a concentração do ácido inicial, tá? Mas o que interessa para a gente é a amostra, né? Como que a gente calcula para a amostra? Bem, no nosso caso, o procedimento a gente pegou 1 grama da amostra, né? 1,0020 gramas, lembra que o valor exato era esse? Adicionei os mesmos 50 ml daquela solução, né? Aproximadamente 0,5, que a gente viu que é 0,44. Fervi por 5 minutos, transferi para um balão volumétrico de 250, tirei 50 ml e titulei, tá? Esse volume que eu estou titulando é o volume de ácido remanescente. Lembra que eu tinha 0,44 mols no início? E esse ácido vai ser consumido pelo carbonato, pelo calcário que tem, e vai sobrar um pouquinho de ácido ao fim, tá? Então, o que a gente está titulando é o ácido remanescente. Então, se eu pegar agora o meu total de ácido que eu tinha, que era 45 ml, subtrair do que eu gastei na minha amostra, agora nessa titulação, que é os 10 ml, a diferença entre eles seria o ácido que foi consumido pela reação com calcário. Então, a subtração de 45 menos 10 é o volume teórico de ácido que foi gasto com a neutralização do calcário. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 agora, novamente. 0,0985 em 1 litro. Se eu tenho 35 mililitros, isso me dá o número de mols que reagiu com o carbonato. Só que a gente sabe lá pela teoria, para cada mol de carbonato, eu vou consumir 2 mols de H+, né? Então, eu tenho que pegar esse valor e dividir por 2 para descobrir o número de mols de carbonato. Então, o número de mols de carbonato é 0,0172 mols de carbonato. Vamos converter essa massa agora, esse número de mols em massa, né? A massa atômica do carbonato de cálcio é 100. Então, se eu multiplicar esse número por 100, eu tenho a massa de carbonato de cálcio aqui no Erlenmeyer, né? Aqui nesse local. Bom, vamos descobrir, só que a gente quer saber a porcentagem, né, de carbonato de cálcio que eu tenho na minha amostra. Então, vamos descobrir quanto da amostra eu teria aqui. Eu pesei 1 grama, né? Vamos imaginar que esse 1 grama vai ser preservado, todo ele é transferido aqui para o balão de 250. E aqui tem uma diluição, então eu vou tirar uma parte desse 1 grama. Então, faço uma regrinha de 3 simples. 1 grama está em 250, em 50 ml vou ter uma massa de 0,2 gramas. Então, eu teoricamente transferi 0,2 gramas da minha amostra para o meu Erlenmeyer. E então agora a gente já pode fazer essa relação. Eu tenho a massa de carbonato de cálcio no Erlenmeyer, tenho a massa de amostra no Erlenmeyer
Então eu faço aqui que 0,2 é 100%, 0,172 é x. E isso me fornece a porcentagem de 86,2%. O poder de neutralização, então, nesse nosso caso, nesse nosso exemplo, deu 86,2%. Tá certo? Um triplo fraterno abraço. Tchau.